Olá, amigo! Seja bem-vindo ao canal O Sobrevivente. O vídeo de hoje é o primeiro de uma série que apresentaremos aqui sobre a história das facas e espadas, e ao final dos episódios montaremos um documentário completo sobre a história desses magníficos objetos que marcaram e mudaram a história da humanidade. Episódio 1. Dos tempos pré-históricos, há 1000 anos antes de Cristo, a criação e o uso de ferramentas pontiagudas e cortantes foi um dos principais desenvolvimentos em tecnologia. Não está claro, porém, quando exatamente os primeiros humanos começaram a afiar suas ferramentas de corte em rochas, mas é certo, entretanto, que machados de mão rudimentares, rochas com uma das extremidades afiadas e a outra moldada para caber em uma mão, foram usados pela primeira vez há milhares de anos na África e na Ásia Menor. Essas ferramentas não eram úteis apenas para tarefas cotidianas, mas também serviam como armas em potencial contra adversários humanos. Essas lâminas eram feitas por descamação por pressão, que é um processo de bater em uma rocha com um pedaço de chifre ou com outra rocha, até que sua borda ficasse dentada e eram surpreendentemente afiadas. Usando esse método simples, o homem pré-histórico fez muitas ferramentas práticas, como lâminas de pedra, especialmente aquelas feitas de sílex, com bordas lisas ou serrilhadas. No entanto, mais um passo foi necessário para transformar a lâmina de pedra em uma verdadeira arma de combate. A adição de um punho, cabo ou empunhadura ao machado de mão lançou a jornada da lâmina pré-histórica até se tornar espada. Ao amarrar um cabo de madeira à extremidade não afiada de um machado de mão, o usuário aumentou a distância de combate entre ele e um adversário e a força com a qual ele poderia desferir um golpe, devido ao maior ângulo de movimento fornecido pelo cabo. No entanto, os primeiros punhos eram presos de maneira bastante grosseira e tendiam a se soltar em combate. Por volta de 15 a 25 mil anos atrás, com a invenção da tecnologia de arco e flecha, pequenas lâminas de pedra começaram a ser usadas como pontas de flecha. Projetadas com arestas serrilhadas ou farpas, essas flechas aumentaram drasticamente a precisão e a gravidade dos ferimentos quando disparadas de arcos, permitindo ao guerreiro se distanciar mais e mais do inimigo. Por volta de 10.000 a.C., os guerreiros tinham um arsenal variado de arcos e flechas, bem como lâminas com punho, como punhais de sílex, machados e lanças com pontas de sílex. O uso de tais armas significou que a guerra começou a produzir um número muito maior de fatalidades. Embora as lâminas de pedra tenham permanecido em uso em algumas sociedades primitivas ou tribais nos séculos seguintes, como as lâminas feitas de sílex que foram usadas pelos astecas até o século XVI d.C., uma revolução metalúrgica aconteceu durante o terceiro milênio antes de Cristo. Cobre e bronze, neste período, tornaram-se os novos materiais para a fabricação de lâminas. Eram mais fortes e duráveis do que a pedra e podiam ter a forma mais uniforme e ser afiados com mais precisão. Durante o segundo milênio antes de Cristo, as adagas foram transformadas em espadas, de comprimento total na maior parte do mundo, exceto no Egito, que dependia de adagas. O cobre e o bronze, embora responsáveis por grandes desenvolvimentos na fabricação de espadas, eram maleáveis e as armas feitas a partir deles podiam ser danificadas facilmente em combate. Foi o uso do ferro que revolucionou verdadeiramente a produção de espadas.
Por volta de 900 a.C., o ferro começou a ser amplamente usado para produzir armas mais duradouras e letais. Logo, a sondagem padrão, uma técnica em que o ferro é martelado, dobrado e soldado, estava sendo usada para produzir espadas mais fortes e flexíveis. Entre 1000 a.C. e 1000 d.C., as armas de metal tornaram-se as ferramentas fundamentais dos exércitos organizados em todo o mundo, como, por exemplo, os exércitos do Império Macedônio e do Império Romano. No entanto, o alto custo de fabricação de espadas significava que em muitas sociedades essas armas eram usadas apenas pela elite militar e pela nobreza. Novas técnicas, como fundir a lâmina e o punho em uma única peça, resolveram o problema de articulações do punho que eram quebradas. O design das armas de metal também evoluiu, e as espadas apresentavam características de ataque ou corte. Por exemplo, uma espada de ataque tinha uma ponta afiada para penetração, enquanto uma espada de corte colocava mais ênfase no gume. No entanto, algumas espadas tinham ambas as qualidades. O gládio romano, por exemplo, tinha uma ponta capaz de perfurar uma armadura de cota de malha, mas também tinha uma lâmina de 2 gumes, ideal para ataques de corte. Muitas espadas também apresentavam sulcos ao longo da extensão da lâmina. Esses serviam para iluminar e fortalecer a lâmina eventualmente. O ricaço, aquela pequena seção não afiada da lâmina logo acima do punho, permitiu ao guerreiro agarrar a lâmina, bem como o punho, fornecendo força extra e controle para o movimento de estocada. Em essência, ao final do primeiro milênio depois de Cristo, os ferreiros lançaram as bases do design de espadas pelos próximos 1000 anos.